O, o primeiro exercício que nós vamos resolver desse módulo de precipitação é esse que eu vou colocar agora em tela para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, esse vai se colocar em tela, e esse exercício, o objetivo desse exercício é exatamente nos possibilitar analisar um registro do pluviógrafo. Né? Então, o primeiro ponto é distinguir pluviógrafo de pluviômetro. Tá certo? Pluviógrafo é um instrumento que tem possibilidade de a gente analisar a variação do tempo, na variação do tempo até subdiário, na escala de minutos ou de horas. A gente tem condição de avaliar a precipitação, então a gente tem condição de analisar a cada 5, 10, 15 minutos o total de precipitação, e o pluviômetro é aquele instrumento que a gente estima a precipitação do dia, né? Das 7 horas da manhã de um dia até as 7 horas da manhã do dia subsequente. Então, o pluviômetro ele dá um total de precipitação, e o pluviógrafo ele tem essa discretização da precipitação no tempo. Então, aqui, nós temos aqui a informação do pluviógrafo, tá certo? Aqui é um registro de um pluviógrafo. Muitas vezes é feito até com uma pena, né? Você tem um sistema de marcação. Então, a gente aqui tem o tempo, normalmente ele vai funcionar aqui, nos pluviógrafos analógicos, vai ter uma roldana, e aí ele vai girando, e à medida que gira, o papel vai enrolando um papelzinho, e aí ele tem uma certa velocidade angular, ajustada para o tempo de registro que a gente deseja realizar, e a partir daí ele vai começando a marcar essa curva que caracteriza o regime de precipitação. Então, quando o tempo passa, tem aqui um registro, uma curva que vai marcando aqui o total de precipitação. Né? Então, a gente vê aqui que a precipitação aqui o regime de precipitação, a gente estava aqui, tem essa evolução aqui temporal do regime de precipitação. Né? Então, o que é que a gente está olhando aqui? A gente vai conseguir medir a intensidade de chuva. Por exemplo, no início desse processo de medição, no tempo zero, a gente tinha aqui uma precipitação que estava em torno aqui de 5,2 milímetros, marcando lá aqui nesse papel, né? O papel aqui que está marcando o valor da precipitação. Quando o papel aqui do pluviógrafo. Então, uma hora depois, a gente teve aqui um total de 6,1, ou seja, choveu em torno de 6,1 menos 5,2 foi o total de precipitação que aconteceu na primeira hora, né? Durante a segunda hora, praticamente foi zero a precipitação, né? Da segunda para a terceira hora, o que a gente observa é que teve um pequeno aumento, né? Da terceira para a quarta, o aumento foi maior, está da ordem de grandeza aqui de 6,5 até aproximadamente 7,8, mais ou menos, milímetros de precipitação, né? Então, a gente diminui 6,8 desse valor e a gente consegue saber qual o total e a intensidade de chuva que aconteceu nesse período. Então, é assim que é feito. Observa-se que bem aqui assim, quando ele chega em 10, ele vem para baixo, volta a zero. Por quê? Porque o que acontece, tem alguns tipos de pluviógrafos, né? Tem um dos pluviógrafos, que é o pluviógrafo com sifão, ele vai chegar, quando ele chega em 10 milímetros, por exemplo, de precipitação, nesse caso aqui, o sifão ele escova toda a água que está estocada no pluviógrafo. Então, ele esvazia o pluviógrafo quando quando ele chega a 10 milímetros, e aí o pluviógrafo fica com o armazenamento igual a zero. Tá certo? Então, aqui a gente tem esse processo aqui de esvaziamento, e aí ele começa a encher novamente, né? Aqui, de novo, ele encheu, esvaziou e começou a encher novamente. Então, aqui a gente tem exatamente a variação da quantidade de água armazenada dentro do pluviógrafo, tá certo? E essa quantidade armazenada está calibrada para que a gente saiba o total de milímetros. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos traduzir esses valores do pluviógrafo numa tabela para que a gente possa fazer a estimativa de intensidade, total de precipitado durante alguns intervalos de tempo. Vamos fazer isso agora? Pronto. Eu vou criar aqui do lado, no Excel, uma tabela, onde a gente vai ter, numa coluna,
a informação do tempo, e na outra coluna, a informação do valor da lâmina registrada. Né? Aqui eu vou botar o valor da lâmina registrada. Registrada onde? No papel aqui do pluviógrafo, tá certo? Registrado no pluviógrafo. Então, no tempo zero, né, que é esse aqui, nós temos aqui um total de em torno de 5,2 milímetros, né, de precipitação. No tempo, então, eu vou registrar aqui de hora em hora. Né? Então, aqui eu vou pegar aqui. Vou registrar de hora em hora nas 10 primeiras horas do pluviógrafo, né, que é o registro que nós temos de 10 horas. Aqui na primeira hora, a gente teve aqui, o pluviógrafo está na ordem de grandeza aqui de 6,1, o total. Aqui na segunda hora, ele foi aqui de 6,1 para 6,2, mais ou menos. É a estimativa, né? 6,2. Aqui na terceira hora, praticamente ele ficou aqui com 6,5. Certo? Aí aqui na quarta hora, ele foi para a ordem de grandeza que é 7, aqui é um 7,6, mais ou menos. Aí na quinta hora ele foi para em torno aqui de 8,3. Aí aqui na sexta hora ele foi para 10. Né? 10. Aí na sétima hora, aí aqui é interessante, na sétima hora. Na sétima hora, ele estava em 0, né? Aí no final no início da sexta hora, quando chegou aqui entre a sexta e a sétima hora, ele encheu uma vez, ou seja, ele teve 10 milímetros aqui, que eu vou adicionar aqui. Aí ele encheu, secou, e depois ele subiu aqui para, quanto aqui? 4,5, mais ou menos. Certo? Então ele foi, nessa sétima hora aqui, eu vou criar aqui um espaçozinho para ele poder melhorar o registro da sétima hora. Então, na sétima hora aqui, ó, ele foi a 10, ele zerou, depois ele foi a 0, depois ele foi a 10, ele foi a 10, zerou, foi a 10, aí depois que ele foi a 10, o que é que aconteceu com ele? Zerou, foi a 10, aí ele zerou novamente, e aí ele depois foi a um valor de 4,5. Aí na oitava ele continuou com esse valor de 4,5. Na nona hora, ele foi aqui para um valor de uns 4,7. E na 10ª hora, ele foi para a ordem de grandeza de 6,8. Opa. Não, 7,8. Aqui é um valor estimado. Então, com isso aqui, a gente tem condição de calcular qual foi o total de precipitação em cada intervalo de tempo. Né? Então, no primeiro intervalo de tempo, o total de precipitação foi 6,1, esse valor, menos esse aqui. Certo? E aí a gente vai seguindo, ó, até chegar na 7ª hora. Então, na 7ª hora, qual foi o total de precipitação? Ele teve aqui, logo no início, aqui ele esvaziou, aí depois disso ele teve aqui esse valor menos esse, aí ele esvaziou de novo, e depois ele teve esse valor menos esse. Certo? E na 8ª hora, vai ser o valor da 8ª menos o da 7ª, que foi 0. E da 9ª hora, foi esse valor da 9ª hora menos o valor da 8ª. E o valor da 10ª, foi o valor, esse total aqui de precipitação, menos esse outro. Então, com essas informações aqui, que a gente vai chamar aqui do incremento de precipitação, a gente tem condição de calcular qual vai ser agora o total de precipitação.
em cada intervalo de tempo. Né? Então, vamos fazer isso agora. Só que agora eu não preciso de todos esses sets. Né? Vou colocar isso aqui para facilitar aqui vocês visualizarem melhor. Então, no primeiro intervalo de tempo, aqui vamos supor que ele começava com 0. Então, no primeiro intervalo de tempo, o total de precipitação foi 0,9. No segundo... Professor, tem pessoa até no querendo sexto falar. aqui a gente sabe. Aí no sétimo intervalo de tempo, essa soma aqui. A soma de todos os incrementos que aconteceram nesse sétimo, que foram esses. Então, no sétimo intervalo de tempo, ó, choveu 14,5. No oitavo, choveu 0. No nono, 0,2. Então, aqui a gente sabe o incremento total, professor, de precipitação em cada intervalo de tempo. Obviamente, vocês não precisam fazer isso aqui que eu fiz, né? Com essa discretização aqui, foi só didática, né? Só didática para vocês terem aqui o entendimento de como é que é feito o cálculo, né? E aí a gente pode, a partir dessa informação, calcular o total acumulado de precipitação. Então, o total acumulado de precipitação pode ser dado no início é 0, e a partir daí eu vou somar o também não total está vendo a tela. mais esse valor aqui. A gente vai ter aqui o valor total acumulado em cada intervalo de tempo, e a gente vai saber exatamente o valor total de precipitação em cada um dos intervalos de tempo. Deu para ver? Então, é isso. Tá? Então, com isso aqui, a gente já tem as informações básicas para poder a gente poder levantar aqui as informações necessárias para poder responder a questão. Tá bom? Então, vamos lá. Determinar as máximas intensidades de precipitação com duração de 1 hora, 2 horas e 4 horas. Então, para 1 hora, é simples, né? Então, a gente pode aqui calcular o total de precipitação para 1 hora, é exatamente o valor do próprio incremento. Então, vamos pegar aqui qual é o total de precipitação de 1 hora. Total de 1 hora. Então, qual é o total de precipitação de 1 hora? A gente fez incremento de 1 hora, então, é 1 hora mesmo. Então, aqui a gente já tem o total de precipitação de 1 hora. Nesse caso aqui, a gente quer saber qual é a precipitação máxima de 1 hora. Inspecionando essa tabela aqui, a gente observa que a precipitação máxima de 1 hora são esses 14 milímetros. Perfeito, fácil e tranquilo. Né? Total de precipitação de 2 horas. Também é muito simples. Total de 2 horas. Qual vai ser o total de 2 horas? Então, vamos olhar. Então, 2 horas aqui a gente vai acumular os incrementos de 1 hora. Então, esse aqui vai ser o valor desse incremento mais o valor desse incremento. Então, somos 2 incrementos. Opa. Ctrl Z. Eu vou começar aqui nas 2 horas, né? Eu acumulo as 2 primeiras horas. Então, quem são as 2 primeiras horas? Essa soma aqui, ó. Do valor desse incremento mais esse. Né? E aí, a gente vai fazendo a soma dos incrementos. 9 mais 1, 10, e assim sucessivamente. Pronto. Então, aqui eu tenho os valores desses incrementos. E o total, a maior intensidade de chuva com 2 horas também se deu nessa hora 7. Certo? Foi de 16,2 milímetros. E também agora o incremento de 4 horas. Então, total de precipitação de 4 horas. Então, quem vai ser o total de 4 horas, eu vou somar aqui, ó, todo mundo das 4 primeiras horas. Então, a maior duração de 4 horas foi essa aqui, 16,9. Tá ótimo? Tá bem? Então, com isso aqui, a gente já sabe qual foi o total de precipitação de 1 hora, 2 horas e 4 horas máximo para esse processo, para esse período. Com isso, a gente tem condição de calcular, por exemplo, as intensidades
intensidades máximas. As intensidades máximas. Opa. Vou botar aqui. Intensidade máxima. O que é intensidade máxima? A intensidade máxima é o total de precipitação máxima dividido pelo tempo, no caso aqui, 1 hora. Então, aqui a intensidade máxima é o próprio 14,5 milímetros. Qual é a intensidade máxima de 2 horas? A intensidade máxima de 2 horas vai ser o valor da precipitação máxima dividido pelo tempo, 2 horas. Né? Qual vai ser o valor da intensidade máxima de 3 horas? Vai ser o valor da máxima, do total máximo de 3 horas dividido por 3. Pronto. Então, com isso, a gente tem exatamente a estimativa das intensidades máximas que aconteceram nesse período. Também a gente sabe o total de precipitação máxima associada a cada um dos períodos. Tá claro isso aí? Pronto. Então, eu vou parar aqui um pouquinho a gravação.